Baixe os áudios em MP3 desta lei gratuitamente e veja a playlist deste vídeo nos links que estão na descrição. Bons estudos. Capítulo 2. Das demais disposições. Artigo 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo de 30 dias após a promulgação desta lei. Artigo 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. Artigo 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Artigo 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no artigo 46, o qual foi revogado em 2006. Artigo 89. As contribuições sociais patronais, do empregador doméstico e do trabalhador, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Parágrafo 8º. Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação. Parágrafo 9º. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35 desta lei. Abre aspas, artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais da empresa sobre a remuneração, dos segurados e do empregador doméstico, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, calculada a taxa de 33%, por dia de atraso, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Resumo, 0,33% ao dia, limitada a 20%. Fecha aspas. Parágrafo 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito a multa isolada aplicada no percentual de 75%, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo anterior não se aplica à compensação efetuada nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Parágrafo 11. Aplicar-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e de reembolso de salário família e salário maternidade o rito do processo administrativo fiscal. Artigo 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 dias da sua instalação, adotará as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social. Artigo 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. Artigo 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita ao responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de R$ 2.411,28 a R$ 241.126,88, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. A empresa que transgredir as normas desta lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento. A. A suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais. B. A revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial. C. A inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. D. A interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. I. A desqualificação para impetrar concordata. F. A cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso. Artigo 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Artigo 97. Fica o INSS autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais.
Parágrafo 1º. Na alienação a que se refere este artigo será observado o disposto no artigo 18 e nos incisos I, 2ª e 3ª do artigo 19, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Abre aspas, Lei 8.666, art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Art. 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. I. Avaliação dos bens alienáveis. Segunda, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Terceira, adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. Fecha aspas. Artigo 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública. E, no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação. Segunda, no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. Parágrafo 2º. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. Parágrafo 3º. O débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação. Parágrafo 4º. O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela. Parágrafo 5º. Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições. A. Valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. B. Constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. C. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído penhor. D. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários. Parágrafo 6º. Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida ativa e executado. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. Parágrafo 8º. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. Parágrafo 9º. Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. Parágrafo 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da dívida ativa da União. Artigo 99. O INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento. Parágrafo único. O INSS, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial. Artigo 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no artigo 32A desta lei. Abre aspas, artigo 32A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4º do caput do artigo 32 desta lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se às seguintes multas. E de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, e segunda de 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deslocado abaixo. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de R$200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e segunda R$500, nos demais casos. Fecha aspas. Parágrafo 2º. O reajuste dos valores dos salários de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo. Artigo 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação. Artigo 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Se gostou dessa forma diferenciada de se ler leis, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Também não deixe de compartilhar para aquele seu colega concurseiro que você quer que tenha sucesso. Obrigado por ter assistido.